E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha, a gente hoje vai falar sobre um assunto importantíssimo, bem interessante, que são os modelos atômicos. Bem, por que a gente precisa de modelo atômico? Porque a gente não consegue ver o átomo. Por maior que seja a tecnologia, até hoje ninguém consegue olhar lá, o átomo, impossível, tá? O átomo é uma estrutura tão mínima, que você não consegue vê-lo. Guga, e como é que a gente faz modelo? É porque você entende o funcionamento da matéria. E a partir do funcionamento, aí os químicos e os físicos conseguem fazer modelos matemáticos onde vão explicar a natureza dessa matéria, a estrutura do átomo. E eles conseguem com muita qualidade. Vamos ver então aqui uma primeira pegadinha desse assunto com a gente. Vê, pessoal, olha que legal. Os modelos atômicos começaram, sabe onde? Exatamente, lá na Grécia Antiga. Olha, lembra da filosofia, né? Então, Tales de Mileto, ele falou sobre a natureza da matéria. Ele dizia, a água é a essência de tudo. Aí outro, Anaximenes, dizia o quê? Olha, o ar seria o elemento constituinte do universo. Heráclito fez o quê? O fogo. Veja, água, ar e fogo já seria o terceiro elemento. Empédocles, está faltando o quê? A terra. Foi, Empédocles falou a terra. Aí Aristóteles, o grande Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, falou o quê? Água, ar, fogo e terra podem se transformar um no outro. Isso aí dá origem aos novos materiais. Então, pessoal, esse pensamento todo vai ser sintetizado por dois grandes filósofos, Leucipo e Demócrito. Então, eles pensaram assim: se eu pegar a matéria e for subdividindo em pedaços cada vez menores, vai chegar um momento que tem um pedaço tão pequeno que esse pedaço é impossível de ser dividido. Esse pedaço indivisível é chamado de átomo. Átomo. Átomo é o que não tem divisão. A quer dizer não, né? Não. E tomo quer dizer parte. Então, átomo é o que não tem mais parte. Já cheguei no final da história. Então, pessoal, lá Demócrito, em 5 antes de Cristo, 5 séculos, viu? 500 aninhos antes de Cristo, falou que toda a matéria é formada por átomos. Aí tu vai dizer, poxa, que legal, né? Muito. Só se volta a falar de átomo em 1000, pessoal vê, 5 antes de Cristo, tá? Aí 4 antes de Cristo, 3, 2, 1, Cristo! Aí primeiro ano do século, segundo, terceiro, até chegar em 1808. Imagina. Aí chegou um cara chamado John Dalton e ele fez um modelo chamado modelo da bola de bilhar, que era o átomo muito igual ao dos gregos. Só que tem um detalhe, era baseado em experimentos químicos. Ele fez as leis ponderais, que são leis que relacionam a massa. Ele dizia, olha, para formar água eu preciso de hidrogênio e oxigênio. Para formar gás carbônico, que é CO2, preciso de carbono e oxigênio. Então, é o primeiro modelo científico, porque é baseado nas leis ponderais. Outra lei ponderal, que é uma lei de massa, é a lei de Lavoisier. Lembra? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele dizia o quê? Que a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto. Com uma coisa importante, no sistema fechado. É como se, no sistema fechado, se eu fosse fazer um bolo, a massa do bolo tem que ser igual à soma da massa dos seus ingredientes. Então, pessoal, o modelo de Dalton, que é o cara da aveia Quaker, exatamente. A aveia Quaker é uma homenagem, né? A foto a Dalton, John Dalton, cientista. Então, pessoal, para Dalton, que é o primeiro modelo científico, o átomo é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Primeiro modelo científico, que é baseado em leis ponderais. Aí tu deve estar pensando agora assim, eu quero saber por que ele está na veia Quaker. Certo. É porque é Quaker, na verdade, né? Ele era, isso é uma ordem religiosa. Ele era um religioso da Inglaterra ali. E a ordem religiosa dele era os Quakers, né? E que produzia aveia, tal, nos seus mosteiros. Aí um dia a Nestlé comprou a famosíssima aveia dos Quakers e colocou a foto dele como uma maneira de homenageá-lo. Mas é uma homenagem que quase ninguém sabe, né? Mas é uma homenagem, não deixa, né? Então, para Dalton, a gente tem o quê? Primeiro modelo científico, o átomo são bolinhas, esferas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Mas veja, ele não fala de carga, tá bom? Quem fala de carga é esse senhor aqui, também em inglês, tá? O nome dele, daqui a pouco a gente vai saber. Pessoal,
uma experiência numa ampola de Crookes, foi que Thomson, olha aí, fez a descoberta dos raios catódicos. Guga, mas o que é um raio catódico? É um elétron. Então, a ampola de Crookes é parecido com a lâmpada fluorescente, aquela lâmpadazinha. Aí ele fez um experimento ali e descobriu cargas negativas, descobriu o elétron, tá certo? Pessoal, uma televisão antigamente tinha um tubo de imagem, que era um tubo de raio catódico. Olha que interessante. Hoje tem mais não, hoje tem mais não. A televisão hoje é de plasma. Você não sabe nem o que é isso, né? Eu tenho certeza. Então, vê bem, lembrar, os elétrons seriam os raios catódicos. Os prótons, a carga positiva, seriam os raios canais. Entendeu qual é o problema? Quando Thomson faz o experimento e descobre que existe carga que vai para o lado negativo, logo a carga é positiva. E existe carga que vai para o lado positivo, logo ela é negativa, e negativa que vai para o lado positivo. Então, o que é que acontece? Quando Thomson descobre isso, o modelo precisa ser mudado. Então, ele faz o primeiro modelo onde o átomo tem o quê? Carga elétrica. Exatamente. É o primeiro modelo atômico onde o átomo vai ter natureza elétrica. Aí a gente chama esse modelo de modelo do pudim de passa, onde você vai ter o quê? O pudim, a massa do pudim, aquela delícia, é a carga positiva, tá bom? E a parte negativa são as passas lá incrustadas, são as passas lá presas na estrutura toda. Então, pessoal, para nosso querido modelo atômico de Joseph John Thomson, o átomo passa a ter o quê? Passa a ter natureza elétrica e passa a ser divisível. Olha que legal, deixa eu colocar aqui a apresentação para a gente. Então, ó, para ele, o átomo tem ó, pudim todo positivo, né, com as cargas negativas incrustadas, pudim de passas. Então, é o primeiro átomo onde você tem o quê? Ele é natureza elétrica, e como eu tenho pudim e passa, eu posso dividir, né? Um lado vai o pudim, outro lado vai a passa. Então, ele é divisível. Ó, guarda isso, tá? É o primeiro modelo que o átomo é o quê, pessoal? Divisível. Então, Thomson tem o quê? Pudim de passas, onde o átomo é o quê? Você vai ter, passa a ser divisível em natureza elétrica da matéria. Aí, pessoal, tem dois modelos, tá? Que quase ninguém conhece. Um é de Lenard, que ele considerava que o átomo era uma esfera neutra e as cargas positivas e negativas estavam sempre aos pares, que ele chamou esse par de carga de dinâmidas. É um modelo meio meia boca, ninguém fala muito não. E o outro é um modelo de, esse é triste, Hantaro Nagaoka. Ele fez um modelo que ele propunha que o átomo fosse igual ao anel de Saturno, ou seja, uma região central e os anéis de Saturno girando. Só que teve um problema. Esse modelo dele ele não conseguiu explicar. Então, se você não tem explicação, não adianta, embora ele estivesse muito próximo do que Rutherford falou, né? Mas se não explicou, não valeu na ciência. Não adianta tu chegar com um modelão se tu não explicar. Então, o modelo de Thomson é o modelo que a gente tem que dar ênfase agora. Thomson descobriu os elétrons, né, que são os raios catódicos, raios catódicos, os raios catódicos são os elétrons, e a partir daí ele disse que o átomo é uma esfera fluida positiva, cheia de partículas negativas, tá? Modelo de Thomson, modelo de pudim de passas. Aí, pessoal, a ciência evolui com o tempo, tal. Aí o raio-x é descoberto por Roentgen. Raio-x não é radioatividade. Pode dizer aí, diz a teu pai, tua mãe, tua avó, diz a todo mundo, vai, bate aí na porta do teu vizinho e diz lá ele, raio-x não é radioatividade. Oxe, mas não faz mal? Oxe, faz, mas sol também faz mal. Tu ficar no sol todo dia, lá de 3 horas da tarde até as 5, um ano tá doente. Um ano, dependendo do mês. Então, o que é que acontece? Foi em Recife, hein? Mas se for em Serra Talhada, ainda é pior. Mas vamos, volta para o assunto. Aí, o que é que a gente ia falar aqui? Então, pessoal, raio-x foi descoberto por Roentgen, tá? E a partir das experiências com raio-x, você tem agora também Rutherford dizendo que o átomo, tá certo? Ele vai ser uma esfera, mas central, bem pequenininha, com cargas positivas, que ele chamou de núcleo, e ao redor, girando, ó, uma eletrosfera enorme. Para que ele fizesse isso, foi preciso um experimento. E esse experimento foi feito a partir da descoberta da radioatividade. A radioatividade, sim, descoberta por Henri Becquerel, tá certo? Então a gente tem o modelo do nosso querido Rutherford baseado em um experimento usando o elemento radioativo, e a radioatividade foi descoberta por Becquerel.
Vê como é interessante. Sempre para ter um novo modelo tem uma descoberta, né? O modelo de Thomson vem a partir da descoberta do quê? Dos raios catódicos, que são os elétrons. Aí Rutherford, a radioatividade, deu tecnologia para fazer um novo modelo. E esse modelo é bem bonito, vê. Ele chegou a uma conclusão. Pessoal, ele pegou uma lâmina de ouro bem fininha, bem fininha. Ouro é um metal nobre. Fazer lâmina é chamado de ser maleável e ser dúctil. Dúctil forma fio, maleável forma lâmina. Então ele fez uma lâmina bem fininha. E essa lâmina ele colocou na frente de uma bomba de elemento radioativo. E ele pensou assim: se o átomo for um fluido, todas as partículas vão passar. Né? Lá vem a radiação, passa, né? Se você der um tiro num pudim, toda a bala vai passar, que ele é fluido. Aí ele fez o experimento e viu que nem todas as partículas passavam. Isso é muito legal. Ele notou que a maioria não sofria desvio, passava direto. Vum, 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 vum. Algumas poucas desviavam e pouquíssimas voltavam. Um detalhe, essa partícula que ele está atirando contra a lâmina radioativo, né? Esse elemento radioativo emite partícula positiva, que é chamada alfa. Então, tome partícula alfa positiva. Aí a maioria passava. A maioria, muito maioria mesmo, viu? Aí ele observando bem direitinho, poucas voltavam e poucas desviavam. Desviavam. Aí ele disse, oxe, tem alguma coisa aí. O que é que ele imaginou? Veja, se a maioria passa, é porque prevalece espaço vazio. Então a bala vem, vai passando. Se algumas desviam e são positivas, é porque no meio do caminho tinha alguma coisa pequena e positiva, que é o núcleo. E por que algumas batiam e voltavam? Porque batia na frente do núcleo. E por que são tão poucas? Porque o núcleo é pequeno. Então a chance de bater nela é muito pequena. Concorda? Então, pessoal, daí ele teve uma sacada e disse, ó, o átomo é igual ao sistema solar. Tem um núcleo e tem uma eletrosfera. O núcleo é bem pequenininho e a eletrosfera é enorme. Para ter uma ideia, a eletrosfera é de 10 mil a 100 mil vezes maior do que o núcleo. Se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de futebol, a eletrosfera era do tamanho da arquibancada de um estádio. Então, vê, a experiência dele, ele viu que a maioria das partículas continua a trajetória, poucas partículas atravessavam a lâmina desviando, e muito menos ainda batia e defletia, voltava. Então, ele deduziu que o fato de a grande maioria das partículas alfa, que são positivas, né, só emitia partícula positiva, tá? Atravessarem a lâmina de ouro, indica que a maior parte do átomo é um espaço vazio e que poucas partículas voltavam porque o núcleo é bem pequenininho. Então, Rutherford fez um modelo chamado de modelo do sistema solar, onde o átomo é dividido em núcleo e eletrosfera. Não é verdade? Mas olha bem, ele não falou de nêutrons. Ele sabia que tinha nêutrons, lógico, né? Mas ele não falou de nêutrons. Mas por quê, Guga? Porque na época dele ainda não tinha a tecnologia do nêutron. Então ele ficou calado, né? Ele disse, ó, deve ter alguma coisa aí, porque ele dizia assim, pessoal, a carga não, desculpa, a massa do núcleo é maior do que a soma dos prótons que neles estão. Então quer dizer que tem alguma coisa ali dentro, não é verdade? É. Só que ele não fala de nêutron, tá? Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui um negocinho para vocês, eu acho que vocês vão gostar. Vem cá comigo, é rapidinho, rapidinho. Calma, calma, vou mostrar aqui. Vê. Deixa eu mostrar aqui. Olha aí. Vê o modelo de Rutherford, pessoal. A gente vai colocar aqui as partículas atirando, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó? A maioria, o que, pessoal? A maioria, ó, vamos botar mais partículas aqui, ó. Tá? A maioria sofre o quê? Nenhum desvio. Exatamente, ó. A maioria passa direto, tá vendo? Ó, a maioria passa direto. Poucas desviam, ó, e pouquíssimas batem e voltam. Por que acontece isso? Porque o núcleo, ele é o quê, pessoal? Muito pequeno aqui, ó. Tá vendo, ó? Partícula alfa passando, quando bate, ó, lá vem, ó. Tá vendo? Ó, partícula alfa, ó, a maioria, ó, tá sofrendo desviozinho ali, tá vendo? Aí, ó, pessoal. A maioria vai passando e só desvia porque positivo desvia positivo. Gostaram do slidezinho bonitinho, né? Dá pro gasto. Então vamos embora. Aí agora, depois que ele estava todo feliz, a turma chegou, sempre tem um para tirar o gosto, né? A turma perguntou a ele assim, professor, ele diz, meu filho, esse teu modelo, diz meu filho, esse teu modelo é baseado em que física? Ele disse, oxê,
que ele falava um pouco nordestino. Ele falou, oxe, é baseado na física de Newton. Aí o cara falou, é mesmo, é? Então teu modelo tem um erro. Aí ele falou, ih, lascou. Porque, vê bem, segundo Newton, aqui você tem um núcleo, né? Segundo a física de Isaac Newton, o elétron, quando está girando, ou qualquer partícula, qualquer coisa que estiver girando, está perdendo energia. Você vai andando, você vai cansando, né? Então a tendência é, como o elétron é pequenininho, é que ele fizesse isso, ó. Eita! Ele fosse continuando o movimento dele, mas para que conseguir dar a volta com menos energia, cada vez a volta ficava menor. Aí ia chegar um momento que era tão pequena que ela ia cair e puf, bater no núcleo. A turma disse, eita! E se o elétron bater no núcleo, aí acabou-se tudo, né? A gente chama isso de hecatombe nuclear. Aí a turma disse, e aí, Ruta, o que é que tu vai fazer da vida agora? Aí ele falou, rapaz, sinceramente, eu não tenho a menor ideia. Por quê? Vê bem, pessoal, na época dele, ele não tinha como explicar. Para a época dele, as partículas com carga elétrica emitiam uma onda eletromagnética. Ia emitindo, tá? Quando você está em movimento. Então ia chegar um momento que vai perdendo energia, vai diminuindo, ia cair no núcleo. O núcleo muito pesado, o elétron muito leve, atraía muito. Ia ser a chamada hecatombe nuclear. Aí ele disse, eita, não tenho saída. Mas veja, o modelo dele estava perfeito, estava todo bonitão, né? Aí um cara chegou e disse, eu tenho a saída. Qual foi a saída? A saída foi simples. Física quântica. Maxwell e Planck inventaram a tal de física quântica, onde só serve para partículas ou para energia minúscula, muito pequena, tá? É uma física totalmente diferente. A descoberta do nêutron também acontece nessa época. Veja, a descoberta do nêutron é depois do modelo de Rutherford. Ele já desconfiava que tinha nêutron, mas ele não falou, lembra disso, né? Foi Chadwick que descobriu o nêutron. Sim, mas voltando ao assunto. Aí como é que se resolveu esse problema do modelo de Ernest Rutherford? Pessoal, quem resolveu esse problema foi esse senhor aqui, ó, Niels Bohr. Bohr chegou e disse, ó, eu sei, eu estudei isso aí. Eu sei que se o elétron estiver girando na sua própria órbita, ele nem ganha nem perde energia. Na sua órbita. Ele nasceu na camada 1, então ele vai viver ali. Nasceu na camada 2, vai viver ali. Nasceu na camada 3, vai viver ali. Lembre-se que camada é a eletrosfera, tá certo? Então, vamos lá. Vou botar aqui no quadro rapidinho para tu ver comigo, que é legal ver. Ele continuou, ele não discutiu o modelo, não. Ele falou, não, tá realmente, é núcleo e eletrosfera. Aí, ó, tá aqui camada 1. Eu estou desenhando só um pedaço da camada para não ficar aquela bola, né? Então, veja, primeira camada, segunda, terceira. Pessoal, tem até a sétima, viu? Sabe que cada camada dessa tem uma letra, né? Camada 1 é K, camada 2 é L, camada 3 é M, 4 é N, quinta é O, sexta é P, sétima é Q. Aí vê. Ele dizia assim, segundo os princípios da física quântica, se o elétron está girando na sua órbita, ele nem ganha nem perde energia. Certo, Guga? Mas se ele quiser ir para uma camada mais externa, ele pode ir. Se você der energia a ele, você acender uma chamazinha perto dele, aí ele vai para uma camada mais externa. Dependendo da energia, ele pode ir para mais perto ou para mais longe, né? Depende. Pronto, aí ele foi para cá. Mas só que essa não é a camada dele. É feito você viaja, fica todo alegre e tal, mas chega um momento que tu quer voltar. Então, o elétron está numa camada que não é a dele, ele quer ficar estável de novo, então ele volta. Vê, se ele ganhou energia para ir, quando ele volta, ele tem que fazer o quê? Tem que devolver a energia. Então, ó, segundo Bohr, ele perde energia que ganhou, tá? Em forma de uma coisa chamada fótons. Tá certo? Fótons, que é uma quantidade mínima de energia e uma quantidade fixa de energia. Esses fótons podem ser visíveis ou não. Se ele for visível, ótimo. É, por exemplo, os fogos de artifício que a gente vê. É um princípio do modelo de Niels Bohr, tá vendo? Ou então vagalume. Vagalume, que acende a luzinha, tá certo? Ou então aquelas algas que ficam no mar, tudo azul, bonito de noite. Perigoso, né? Então, pessoal, o elétron, quando ganha energia, vamos dizer que ele ganha 10 energias, ele vai para uma camada. Quando ele volta, ele tem que liberar a mesma energia, as mesmas 10. Podem ser visíveis ou não.
essa energia em forma de fóton, tá certo? Fóton. E aí, pessoal, a partir disso, ele conseguiu explicar, dizendo que a órbita é estacionária, ou seja, o elétron está na sua órbita, nem ganha, nem perde energia. Esses são os modelos básicos que a gente precisa saber até agora, tá certo? Bem legalzinho, dá uma lidinha que isso é mais história do que química. Valeu, um beijo, até a próxima.